Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Hoje não será uma ponte aérea, porque a tecnologia nos sabotou e André Miceli não está conosco neste programa, não estará conosco ao longo deste programa, mas ele volta na semana que vem. E a gente vai falar hoje sobre um assunto dos mais importantes no noticiário recente sobre a tecnologia no que diz respeito à interação homem e máquina. Como de costume, o senhor Elon Musk resolveu fazer alguns tweets antecipando questões internas de suas empresas. A empresa em questão, a Neuralink, que é aquela que a gente já tinha contado aqui no Sociedade Digital, eu já contei a história dela aqui na PAN algumas vezes, é a empresa que se dedica a conseguir estabelecer um resultado bastante positivo, satisfatório entre a interação do homem e da máquina, sem a necessidade de você operar um joystick, um controle, um teclado, qualquer coisa do gênero. Isso se dá por meio dos estímulos cerebrais. Então, mais ou menos como se você pensasse e o mouse se movesse sobre a tela. E é justamente isso o que o Elon Musk diz ter alcançado nos testes com humanos que foram iniciados recentemente. Não há, é importante dizer, esse tweet dele foi do finalzinho de janeiro e ganhou a mídia internacional só nos últimos dias agora, e não há, é importante deixar muito claro isso, nenhuma comprovação com base em relatórios técnicos, com os resultados dos estudos que ainda estão em andamento, né? A Neuralink recebeu faz pouco tempo, relativamente há pouco tempo, a autorização do FDA, que é o órgão de saúde dos Estados Unidos, para fazer esses testes. Então, tudo muito recente, tudo muito incipiente. O que a gente tem é um tweet do Elon Musk. Mas, para a gente poder mergulhar nessa história e entender o que a ciência diz a respeito, o que aqueles que não estão envolvidos ou que estão envolvidos com o tema, mas de maneira desapaixonada, e não me parece ser este o caso do Elon Musk, já que ele tem um interesse muito objetivo nos resultados da Neuralink, o que todas essas pessoas têm a dizer. E aí a gente foi atrás de quem pode nos ajudar a elucidar esta questão. E quem é ela? Camila Pepe, que é a diretora da Origin Health, é a editora de saúde da MIT Technology Review Brasil, já esteve aqui conosco outras vezes, nos ajudando a investigar os caminhos da ciência na saúde, e agora vai tentar responder essa pergunta de $1 milhão. Tudo bem, Camila? Ele vai conseguir ou não? E aí, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Tudo bom, prazer. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui novamente com você. Como você disse, já tive a oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse assunto antes. Essa é a pergunta de milhões, né? Todo mundo quer essa resposta. Esse tweet gerou e movimentou, como você disse, muito burburinho com relação a esse assunto. Por uma questão polêmica mesmo, né? A ideia, quando a gente começou a falar sobre essas interfaces, era justamente ajudar a pacientes que têm alguma deficiência, seja em fala, seja na visão, e que isso possa contribuir com esses pacientes, mas existe também por trás disso um grande medo, e aí por isso que isso acaba gerando toda essa questão polêmica, porque o Musk ele costuma dizer que um dos objetivos dele com a construção dessas interfaces é fazer com que a capacidade humana de pensamento, de processamento, se iguale à da inteligência artificial avançada. Então, existe um grande medo relacionado a tudo isso, muito por conta do futuro, né? Do que esperar do futuro com relação a todas essas novas tecnologias. A gente tem a imagem que foi divulgada, é um infográfico que foi divulgado pela Neuralink já há algum tempinho, que mostra graficamente o funcionamento desse chip e projeta o que se espera alcançar. Quem está nos assistindo aí por imagens, pelo YouTube ou pela TV, vai conseguir identificar o que é esse chip, como ele se coloca, né, como ele é colocado no ser humano, mostra um pedacinho dessa interação e os estímulos nervosos ali, né, os estímulos cerebrais sendo enviados para esse chip. Ele lembra mais ou menos aquela tagzinha da Apple
que para você não, eu esqueci o nome agora, para você não perder as malas, o tag, né? Ele fica muito pequenininho, para o tamanho de um botão, talvez. E você vai pensando, os estímulos vão sendo enviados, o chip converte isso no movimento e envia para o computador os comandos para que as atividades sejam desempenhadas. É bem verdade que não é de maneira tão rápida e imediata como o vídeo faz parecer, porque a máquina tem que fazer a conversão de estímulo por estímulo. Então não é como se fosse digitar, não é aquele pessoal que fazia competição de datilografia, quantas teclas por segundo. Ainda não é isso. É uma etapa bem anterior a isso. Mas ele mostra essa proposta. Quando a gente pega essa imagem que ele divulgou, né, eles da Neuralink divulgaram, Camila, e conecta ela com aquele vídeo, acho que tem 1 ano e pouquinho, do macaco sentado em frente a uma tela, jogando Pong, e fazendo com que a bola se movimentasse pela tela, né? Então ele, em vez de operar um joystick, que seria o modelo natural, ele controla os movimentos do jogo com base no movimento cerebral. E aí a gente tem do lado esquerdo do macaco, quem está nos assistindo também consegue ver, do lado direito, em frente ao macaco, tem a tela e ele está vendo a bolinha se mexer. Do lado esquerdo, a gente tem ali o que seria a monitoração da movimentação, da atividade cerebral, para se dizer que, olha, isso está acontecendo porque ele está trabalhando para que esses movimentos aconteçam e etc. Esse segundo vídeo que a gente mostrou, que é o do macaco, foi divulgado bem antes de chegar na autorização do FDA para os ensaios clínicos. E já na época, com humanos, já naquela época, Camila, se tinha uma discussão, primeiro ética, sobre o uso desses macacos, e sempre surge isso na medicina, né, na ciência de maneira geral, e a segunda discussão era a seguinte: mas peraí, tudo que está aí não está justificado muito bem, é tudo muito confuso. Minha pergunta para você, que trabalha com a saúde, que conhece profundamente todas as demandas e os entraves regulatórios e a seriedade desse processo, não só aqui no Brasil, no mundo todo. O FDA teria liberado um teste em humanos se não fossem comprovadas uma série de questões garantindo a máxima segurança desses testes? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: não é muito cedo para ele comemorar qualquer tipo de resultado com os testes em humanos? Perfeito. Acho que essa pergunta é super importante e vai esclarecer muitas dúvidas, né, que vem surgindo aí por todos os lados. Primeiro, com relação aí, eu não falo nem só sobre o FDA, eu acho que qualquer agência regulatória no mundo como um todo, seja aqui no Brasil, a Anvisa ou o próprio FDA, eles têm todo um critério muito rigoroso com relação à aprovação de novas tecnologias para a área da saúde, desde medicamento até tecnologias como essa que a gente está vendo aqui agora. Então, existe um critério, uma série de exigências que são necessárias e é um processo que não é um processo rápido, é um processo super técnico, exige a comprovação de muitos dados e esses dados não são simplesmente coisas que são ditas para essas agências, elas precisam ter comprovações através de documentos oficiais, uma série de critérios muito rigorosos. Então, se houve essa aprovação por parte do FDA e de autorizar que esse teste fosse realizado em humanos, a gente pode confiar que existe realmente alguma autorização ou alguma comprovação que justifique essa aprovação e essa autorização. E aí entra uma coisa importante, como vocês mesmos mostraram aí nas imagens, existe uma diferença do que foi feito com os macacos, e aí levando em consideração todo esse cuidado com relação à utilização de animais nesse sentido, com o que a gente viu no teste, que foi o teste recente, agora do início do ano, que foi em humanos. Vocês observam até que o que foi feito com relação a ver a bolinha mudando na tela do computador é diferente do clique do mouse que aconteceu com o humano. E tudo isso, a meu ver, está relacionado com o que o FDA autorizou que fosse feito com o humano, que foi um pouco diferente do que foi feito com os macacos. Como se o teste do macaco tivesse um pouco mais avançado do que aquele que teve agora recentemente em humanos. E até por isso que gera toda essa discussão também de que, para que isso
medicamento que foi agora aplicado em humanos, em humano, tem alguma validade ou possa se tornar ainda mais útil, é preciso que a gente consiga fazer com que essa movimentação do mouse aconteça ainda mais vezes para que isso torne algo que seja realmente útil, né, para aquele paciente, que ele consiga realmente se comunicar através dessas interfaces. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, que já está até um pouco atrelada a essa questão da utilidade dessa informação, existe toda uma preocupação com relação à segurança, né? Então, existe um receio, e eu acho que aí agora é esse momento que eles devem estar de teste, com relação à segurança da implantação desse chip dentro do cérebro do paciente. Existe toda um conceito já através dos testes que já foram feitos, não só em humanos, mas também em animais, de que existe um potencial risco de infecção na região próxima à implantação desse chip. Às vezes essa infecção ela não acontece de maneira imediata, então a gente não consegue observar isso de forma muito rápida. Então esse teste que foi feito em janeiro, não necessariamente esse processo já teria acontecido agora para que a gente conseguisse ver esse resultado. Por isso a gente precisa esperar para que esse paciente seja acompanhado por mais tempo e aí sim a gente consiga dizer ou ter uma real informação de se esse teste ele realmente teve sucesso, um sucesso que eu quero dizer não só no momento da aplicação, mas também com relação a toda essa segurança pós-procedimento. E aí, por isso que acaba sendo um pouco precoce dizer que houve um sucesso, apesar de um sucesso imediato, mas porque a gente não consegue comprovar se é algo que vai se manter no longo prazo e se vai trazer alguma utilidade para aquele paciente. Agora, Camila, é interessante a gente olhar toda essa questão pela seguinte perspectiva. Eu queria saber se você concorda comigo. Esse tipo de procedimento que está sendo testado, né, não o procedimento em si, porque talvez até o implante do chip seja algo simples do ponto de vista médico, né? Não sei se equivale a uma microcirurgia ou qualquer coisa do gênero, mas é o cérebro humano e toda a sua complexidade. A gente não conhece ainda toda a extensão do cérebro humano, a neurologia inclusive se debruça para entender os mistérios do cérebro humano já há décadas e décadas e décadas. Se não me engano, acho que é o Einstein até, cujo cérebro foi separado em pedaços e levado para laboratórios os mais diferentes do mundo para que fosse estudado, para entender como é que uma mente consegue ser assim tão genial e etc. Mas para além da genialidade, é uma série de outras questões intrínsecas, a própria recuperação do cérebro após lesões e etc., que são ainda surpreendentes, como um organismo reage e outro não, e por aí vai. Então, tem esse aspecto. E o outro é o quão invasivo é um ser humano receber um implante de um chip, porque o chip está dentro disso aqui, está dentro do celular, está dentro do computador, está dentro dessa câmera que está na minha frente, está no volante do seu carro. O chip faz parte de um processo de máquina. E a gente está trazendo isso para raros, mas já se faz implantes na coluna com aço e com outros parafusos e etc. Nós estamos falando de um processo ortopédico que é diferente de você ter uma interferência no teu pensamento, no limite ali, né, no cérebro. Só que isso tem um objetivo muito claro, não é para transformar qualquer um de nós em super-humanos. Esse tipo de procedimento, ele objetiva melhorar a qualidade de vida de pessoas que tiveram algum tipo de episódio que reduziu a capacidade motora ou qualquer outro tipo de capacidade que as permitiria, numa condição não adversa, de executar funções como, por exemplo, digitar as teclas do celular. Então a gente está falando de um procedimento para recuperar a qualidade de vida. Não é todo mundo, pelo menos em 2024 falando, que vai poder acessar esse tipo de procedimento. O que a gente tem, Camila, como porque a gente está vendo aí de novo, né? No cérebro, esse negocinho aí, ó, que poderia estar dentro do teu computador, aliás está, que é um microchip, ele vai estar dentro do cérebro. Esse tipo de procedimento é a única alternativa que a gente tem hoje para conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e permitir que elas realizem tarefas que hoje são impossíveis para alguns tipos de pacientes, porque a gente, claro, a ciência ela vai jogar no limite do limite do limite, porque testar é preciso.
Mas não tem outras coisas antes da gente chegar nesse estágio? Ou eu estou sendo pessimista demais? Não, você tem razão, essa cirurgia é uma cirurgia super complexa, inclusive essa do Elon Musk, ela não é feita com um cirurgião, um cirurgião humano, né, fazendo a cirurgia, é um robô, porque a precisão e o local onde tem que ser inserido, ele é tão exato que não é capaz de ser realizado por um humano, então um robô que precisa realizar, então você retira um pedaço do cérebro para inserir esse chip nesse local, os eletrodos e tudo mais, então é realmente super complexo. A gente está falando de um paciente, para que a gente torne isso algo que possa realmente ser utilizado numa maior quantidade de pessoas, a gente precisa fazer esses testes em um número maior de pacientes, então a gente ainda tem um caminho aí a ser percorrido. É claro, acho que é importante reforçar isso que você disse, né? Quando a gente fala de ser ético ou não ser ético, levando em consideração que a gente está falando de pacientes que têm restrições e que isso tem o potencial de melhorar ou de permitir que esses pacientes voltem a ter algum tipo de autonomia. É claro que isso, no meu ponto de vista, é algo que precisa ser levado em consideração, claro, levando em consideração que precisamos avaliar mais pacientes num longo período de tempo, mas esse paciente hoje ele não tem essa autonomia e isso pode trazer essa autonomia para ele. A toda a questão ética que está voltada não vamos utilizar isso para aqueles que não precisam disso, que vão utilizar isso para aumentar a sua capacidade de processamento, de inteligência ou de qualquer outra do tipo. Desculpa, mas acho que isso se equivale, Camila, àquela ideia que a gente ouviu muito por aí sobre a edição genética, que permite que antes do nascimento você identifique potencial de desenvolvimento de alguma doença, porque há uma predisposição genética para aquela criança, e daí você faz a edição do gene para eliminar esta possibilidade, ou seja, preservar aquela criança de um sofrimento ao longo da vida, versus aqueles pais que querem escolher a cor do cabelo, a cor do olho, etc. Quando são coisas cosméticas. A gente está falando aqui de uma aplicação efetiva para beneficiar do ponto de vista de saúde, não é estético, não é pelo desejo de ser um super-humano que controla as coisas com a mente. Isso aí é um X-Men, não é a vida real, né? Perfeito, perfeito. Agora, é claro, existem coisas que podem ser feitas antes disso, como você disse, menos invasivas e que talvez o processo para que cheguem até os pacientes seja mais rápido, como, por exemplo, os capacetes, que têm exatamente essa mesma função, né? Só que em vez de você implantar ali dentro do cérebro um capacete que faz tipo um eletroencefalograma e aí consegue fazer essa comunicação do que o paciente está pensando para uma interface externa, um computador ou um celular. Existem os óculos também, que através de alguma coisa que você coloca na retina, o óculos traz essa informação para esse dispositivo, e esse dispositivo também consegue traduzir a imagem que esse paciente não está conseguindo ver porque é cego, para que ele possa ter essa tradução através do que ele pensa. Então, existem outras possibilidades, não tão invasivas quanto essa do chip, mas todas elas também estão em fase de avaliação, de ensaios clínicos, alguns em animais, outros já estão sendo feitos em humanos, como esse do capacete. Enfim, todas elas com esse potencial de melhorar alguma autonomia que esse paciente tenha perdido por alguma condição, ou uma doença, ou algum acidente, enfim, coisas do tipo. Aí vem a seguinte pergunta para você, que também acompanha isso muito bem. Vou traçar um paralelo aqui para ficar fácil da turma que nos acompanha entender. A gente discute inteligência artificial e a gente percebe, eu tenho acompanhado muito essa discussão, e a gente percebe que, sob a ótica da inovação, nós estamos, assim, voando em velocidade supersônica. Tudo está acontecendo, todas as possibilidades estão sendo testadas, esgotadas, anuladas, volto 2 casas, avanço 10 casas, volto e está pulsante o cenário. Mas o regulador, sempre ele, ainda não conseguiu assimilar a gênese desse conceito. Portanto, ele não conseguiu entender o nível de complexidade disso. E ele está tateando para saber por onde vai caminhar. De modo que hoje, sob a ótica da inovação, a legislação pode ser um entrave para a inteligência artificial. Vou dar um exemplo.
Há países em que o ChatGPT foi proibido sem que antes houvesse uma discussão para entender, poxa, o que diabos é o ChatGPT? Esse é um exemplo. Vou voltar alguns anos, a Uber, quando chegou aqui no Brasil, cidades que nem frota de táxi tinham, proibiram o transporte por aplicativo. Então, o regulador às vezes ele atrapalha, ele se torna uma barreira para a inovação. Só que a inovação é tipo um tsunami. Ela é uma onda que vem arrastando o que quer que esteja pelo caminho. Você não controla. Aí vou voltar para o nosso papo aqui. A gente está vendo a Neuralink, que não é a única empresa a olhar para esse tipo de solução. É a mais barulhenta talvez, né, Camila? Mas não é a única. Há outras empresas buscando alternativas várias. Até a última vez, se não me engano, que você esteve aqui, a gente falou sobre a questão de mobilidade, um tetraplégico, que também estava recebendo estímulos na medula, né, ou na coluna, enfim, não me lembro exatamente como era, para conseguir recuperar os movimentos, e os testes eram bem-sucedidos também e tal. Nesse caso aqui, o que diz o regulador? Esse tipo de procedimento, ele esbarrará ao final do processo de testes em dificuldades do ponto de vista regulatório? Nós vamos entrar num debate ético, num debate de segurança biológica, etc., que pode, no limite, dizer assim, olha, essa solução é incrível, as pessoas vão conseguir melhorar 200% a vida delas, mas, e aí o legislador joga tudo por água abaixo, o que diz o legislador, ou o que pensa o legislador, quando a gente fala sobre inovação no campo da saúde? Essa pergunta é muito interessante, mas se a gente olha hoje o que a gente vê de cenário, né, do regulador, e aí, como eu disse, não só para essas tecnologias inovadoras, mas para medicamento, que também tem muita inovação dentro da área de medicamento, acho que o grande cuidado é que a gente está falando de humanos, né? A gente está falando de pacientes. Então, toda essa preocupação do regulador em aprovar o uso de uma tecnologia ou não está muito voltada de que, se algo der errado, a gente está falando de vidas, né? Então, não é simplesmente um produto que, se não der certo, o paciente vai ter uma alergia ou, enfim, pode estar lidando com a morte. E por isso existe toda uma preocupação relacionada a isso. Eu vejo a regulação nesse sentido muito voltada para que paciente a gente vai permitir que esse tipo de tecnologia seja utilizada. Então, eu entendo que o regulador aqui vai atuar muito num papel de entender, claro, como eu disse, vai passar por um processo que não vai ser a utilização num único paciente, não vai ser só com esse pouco tempo de uso, vai precisar observar por mais tempo, mas para qual paciente ele vai aprovar isso? Não vai ser simplesmente aprovar uma tecnologia desse tipo para ser utilizada por quem quiser comparar essa tecnologia, mas sim para qual paciente ou para que indivíduo vai ter autorização de uso dessa tecnologia. Eu entendo que vai ter alguma restrição nesse sentido, de não uma liberalidade para quem quiser ou puder comprar por ela, mas sim para quem precisa realmente, e aí eu acho que o maior critério vai ser de listar quem seriam essas pessoas elegíveis ou que poderiam se beneficiar do uso dessa nova tecnologia. E você acredita, de alguma maneira, que esse processo de experimentação de interfaces homem-máquina é o caminho para boa parte dessas questões de limitação motor? Você deu o exemplo de um deficiente visual. Há alternativas para que essa experiência no uso das ferramentas digitais se dê. No caso dos deficientes visuais, você tem lá audiodescrição, enfim, há modelos que foram inventados há muito tempo para permitir isso. A gente está indo para um outro nível, a gente está subindo um degrau com a interação, com essas interfaces homem-máquina. Isso se dá por uma real necessidade do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde, ou porque há um fetiche, de alguma maneira, em romper essa barreira e tornar essa relação homem-máquina muito mais estreita. Porque esse é o grande desafio da indústria da tecnologia hoje. Quando a gente fala sobre comando de voz, quando a gente fala sobre a computação espacial, todas essas tentativas de promover uma integração maior na experiência de uso de uma tecnologia, elas passam por essa relação homem-máquina. E aqui, esse exemplo da Neuralink, né, do Musk, coloca isso à prova no limite, trazendo a máquina para dentro do homem e o homem para dentro da máquina. Isso é um fetiche ou, do ponto de vista médico, é realmente o caminho? Eu
eu acho que é um pouco dos dois, sendo bem sincera, porque a gente está evoluindo, não é? A gente está evoluindo. Então, existem hoje já formas, né, da gente resolver essas ausências que cada um desses pacientes tem, mas isso é uma evolução. Se você consegue fazer com que esses tipos de interface eles funcionem com toda a questão relacionada à segurança e eficácia, está permitindo que o paciente consiga sozinho resolver essas questões. Por isso que eles falam muito da questão da autonomia, né? E com muito mais rapidez do que com as alternativas hoje existentes. Então, imagina, você vai conseguir fazer com que um paciente que não consegue falar consiga se comunicar de uma maneira muito rápida e sozinha, só precisa de um computador, ele não precisa de outro humano ajudando ele a ter essa autonomia, que eu acho que é a diferença das soluções que hoje existem. Só que, é claro, também tem toda essa questão de que quem cria algo como esse está trazendo algo tão inovador e que pode deixar tantas pessoas muito felizes, é uma inovação tão grande que eu acho que existe esse fetiche também. Então, acho que é a combinação um pouco dos dois aí, eu diria. Não dá. Acho que de alguma maneira a curiosidade ou o fetiche acabam movendo também a necessidade real e vice-versa. Mas eu fiz essa pergunta, eu gravei pro TikTok aqui, né, pro Instagram aqui da PAN, um vídeo contando essa história da Neuralink e terminei o vídeo com essa pergunta: e você? Você estaria disposto a ter um chip implantado no seu cérebro? E aí as respostas são as mais diversas, mas a primeira que surge é a do, opa, peraí, não, né? Tem gente que diz, olha, de graça até colírio, você tem aí, pinga aqui. E tá tudo certo, tem gente que, né? Mas o grande ponto é, o que eu ganho com isso? O que eu posso fazer com isso? E aí, para tecnologias de maneira geral, no caso da medicina, o propósito ele tá sempre, ele carrega o restante, né? Mas boa parte das soluções que surgem no mercado, elas primeiro se apresentam como soluções para problemas que vão ser criados depois. Então precisa entender, entregar para alguém valor e propósito, a motivação, né, do porquê ter aquilo. Eu acho que a gente vai viver agora, já daqui para diante, cada vez mais essa relação, o fetiche movendo a necessidade e vice-versa. Eu tendo a concordar com você de que há um entusiasmo grande com essa coisa da tecnologia, relação homem-máquina, às vezes justificadamente, às vezes é só uma ansiedade para testar o limite, aquela coisa meio cientista maluco. Camila, mas agora você falou uma coisa que é verdade, diga. Né? Eu acho que não só quem cria vai ter esse fetiche, mas também o usuário. Vai ter muita gente querendo usar só para dizer, eu tenho um chip dentro de mim. É isso. Eu conheci um programador, certa vez, de uma startup aqui de São Paulo, que depois acabou virando até um unicórnio, e ele, na época era uma startup, e ele não tinha chave da casa dele e não usava o crachá do escritório, porque ele tinha um chip implantado, subcutâneo, implantado aqui na mão, e ele só chegava nos lugares, aproximava a mão dele no leitor e ele entrava. A casa dele era com chip, com tudo. Ele foi um precursor dessa história. Bom. Camila Pepe, diretora da Origin Health, editora de saúde da MIT Technology Review Brasil, esteve comigo aqui neste Sociedade Digital. Infelizmente o André Miceli não conseguiu estar conosco por causa da conexão, mas eu te agradeço demais, Camila, pelo teu tempo, por ter estado aqui, pela aula, e vou fazer em seu nome um convite, porque eu sou audiência do podcast. A Camila tem um podcast de Health Innovation com a Laura, que está lá no Spotify, lá da MIT Technology Review Brasil, e o podcast antecipa muitas dessas coisas que a gente discutiu aqui, elas já trataram lá sob alguma perspectiva. Muito bacana para quem quer entender as dimensões, né, da saúde, da tecnologia, da inovação e o impacto efetivo no fim do dia sobre a nossa vida. Então fica o convite para você que ainda não é ouvinte para procurar o podcast da Camila Pepe, que é muito bacana. Até a próxima, Camila. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo convite para que nos escutem no nosso podcast. Inclusive, temos vários episódios falando sobre esse assunto. Então pronto, para quem quiser saber mais, ela já explicou tudo por lá também. Até a próxima, Camila. Obrigado. Obrigada. E para você que nos acompanha até aqui, eu faço agora um convite. Você pode compartilhar este programa, os programas anteriores, é só acessar o Panflix, o Sociedade Digital está lá. Desde os primeiros episódios, a gênese deste programinha, tá tudo lá. E a gente está sempre discutindo, claro, os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Mas eu fecho com essa pergunta. E você, estaria disposto a implantar um chip no seu cérebro? Fica a reflexão, pode ser que esse seja
o futuro de alguma maneira. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.